graça e a paz. Vamos colocar de pé. Vamos dar início ao nosso culto nessa noite. Hoje é uma noite de celebração. Uma chuvinha gostosa à tarde. Amém? Que coisa boa. Deus, Ele tem enviado o seu suprimento, né? Tem enviado recurso para que nada nos falte. Amém? Para que não falte no nosso celeiro o alimento. Então a gente tem que dar graça ao Senhor. Abre sua Bíblia no Salmo 112. Eu amo esse salmo. Esse salmo é maravilhoso, esse salmo é tremendo. Glória a Deus. E nós vamos ler nessa noite para que a gente possa invocar a presença do Senhor. Quantos creem que a presença de Deus já está nesse lugar? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, 112. Salmo 112. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém? Olha que salmo tremendo. A palavra de Deus diz que bem-aventurado o homem que teme o Senhor e tem prazer nos mandamentos do Senhor. Você tem prazer na palavra de Deus? Você tem alegria? Ou quando fala assim, poxa, eu tenho que ler a Bíblia. Ai, meu Deus. Ai, me dá um sono. Ai, que canseira. Eu estou tão cansado. Será que é assim? Porque às vezes a gente lê essa parte aqui que fala que a gente teme o Senhor e tem prazer nos nossos mandamentos. Aí depois, quando a gente começa a ler a Bíblia, fala, não, ai. Aí começa lá o telefone celular, começa a mandar mensagem, se distrai. Aí mostra que a gente não está tendo prazer. Porque quando a gente tem prazer numa coisa, a gente quer dar o quê? Exclusividade. Você dá exclusividade. Amém? Então nós vamos nessa noite exaltar o nome do Senhor. Vamos dizer, Senhor, nós temos esse prazer, Pai. E tem a promessa da nossa descendência, que será poderosa na terra, né? Aqui está falando que na sua casa haverá prosperidade. Está falando isso? Não, está falando a prosperidade. Tem prosperidade. Não vai ter, não. Já tem. Amém? É para hoje. Demorou. As coisas de Deus é para agora. Amém? Glória a Deus. Fecha os seus olhos. Fecha a sua Bíblia. Vamos falar com Deus. Vamos exaltar o nome do Senhor. Nós estamos alegres, Pai, de estarmos na tua casa. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, a tua palavra diz que ao justo nasce luz nas trevas, Senhor. Ao justo nasce luz nas trevas. Às vezes meu irmão, minha irmã, que está aqui ou está me assistindo através dessa live, ó Deus, ela se encontra em trevas, ela se encontra sem saída, às vezes algum problema familiar, algum problema na saúde, algum problema, meu Deus, espiritual, angústia, uma depressão, algo, meu Deus, que está entristecendo e está trazendo treva. A tua palavra diz, ao justo nasce luz nas trevas, porque o Senhor é benigno, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é bondoso, aleluia. Senhor, e nós te louvamos, Pai. A tua palavra diz que o Senhor defende a nossa causa em juízo, Pai. O Senhor é o nosso defensor, ó Pai, por isso nós nos sentimos amparados, nós nos sentimos, ó Deus, protegidos pelo Senhor, Pai. Graças te damos, Senhor, porque tememos o Senhor, porque agradecemos o Senhor por tudo. Não vamos nos atemorizar de más notícias. Quantas más notícias, Senhor, temos ouvido, Pai. Quantas
quantas coisas, meu Deus, quantas coisas negativas, Senhor, quantas coisas com laços de morte tem nos cercado, Senhor. Pai, mas a tua palavra diz que aquele que teme o Senhor não vai se atemorizar, Pai, porque o coração dele é firme no Senhor, que o coração dele é confiante no Senhor, Pai. E nós confiamos que a nossa família está protegida, nós confiamos que o nosso lar está protegido, nós confiamos que a nossa vida espiritual, ó Deus, a nossa vida ministerial está protegida, ó Deus, que as nossas finanças estão protegidas, Pai, em nome de Jesus, Pai, coloca o nosso coração bem firmado. Aquele que está se sentindo abalado, Senhor, por alguma situação, alguma circunstância, firma o coração dele, Senhor. Firma o coração dele na palavra. Não deixa, Senhor, ele esmorecer. Não deixa, Senhor, ele se desvanecer, Senhor. Ele arriar, Senhor. Mas levanta com a tua mão forte. Levanta, Espírito Santo. Levanta, Senhor. Levante a sua mão agora e comece a dizer: Senhor, me levanta. Você que está sentindo caído, você que está sentindo desanimado, você que muitas vezes está sentindo sem esperança, às vezes a fé foi minada por causa da circunstância, levanta a sua mão e diga: Senhor, eis-me aqui, me sustenta, Senhor, firma os meus passos, Jesus, firma os meus passos, assim como o Senhor firmou os passos de Pedro, quando estava caminhando no milagre, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós não queremos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas queremos olhar a Ti, Senhor, somente a Ti, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Opera, Senhor, opera, Senhor, opera. Coloca a mão sobre o seu coração e diga: Senhor, eu entrego o meu coração diante de Ti. Muda meu coração, Senhor. Transforma. Senhor, eu quero ter um coração moldável. Eu quero ter um coração transformado, coração liberto de todo sentimento contrário. Me ajuda, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala para Deus essa noite. Muitas vezes você vem para o culto e não fala para Deus: Deus, fala comigo hoje. Fala agora com Ele. Fala: Pai, fala comigo hoje. Eu preciso ouvir Tua voz. Eu preciso sair daqui renovado. Eu preciso sair daqui cheio do Espírito. Eu preciso sair daqui uma outra pessoa. Uma pessoa melhor, uma pessoa cheia do Espírito. Em nome de Jesus, eu necessito de Ti, Senhor. Me ensina o Teu caminho, Pai. Em nome de Jesus. Graças Te damos, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer amém. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Amém. Aleluia. Eu quero dar um bem-vindo aos meus irmãos que estão nos ouvindo por essa live. Compartilhe essa live para que os nossos irmãos também possam ser tocados e abençoados em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus. Aleluia. Vem, Senhor Jesus. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, abra o meu coração, abra o meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Adore o Senhor. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração,
aqui entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, meu coração. O Rei da glória, quem é? O Rei da glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Aleluia. E a tua presença me enche de amor. E a tua presença me enche de amor. Quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te ver. E a tua presença me enche de amor. E a tua presença me enche de amor. Quero te ver, quero te ver, oh, quero te ver, quero te ver. Quando estou em teu jardim, eu encontro meu descanso. Quando estou em teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. Quando estou em teu jardim, eu encontro meu descanso. Quando estou em teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. E eu te amo, eu te amo, e eu te amo, meu Senhor. E eu te amo, eu te amo, e eu te amo, meu Senhor. E a tua presença me enche de amor. 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 Quero te ver, quero te ver, oh, quero te ver, quero te ver. Quando estou em teu jardim, eu encontro meu descanso. Quando
Quando estou em teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. Quando estou em teu jardim, eu encontro meu descanso. Quando estou em teu jardim, sinto a fragrância da tua glória. E eu te amo, eu te amo, e eu te amo, meu Senhor. E eu te amo, eu te amo, e eu te amo, meu Senhor. Aleluia. Todo tempo louvarei, em todo tempo, em todo tempo dançarei, em todo tempo adorarei, nas batalhas louvarei, e nas vitórias bendirei, na angústia dançarei, em todo tempo adorarei. Em todo tempo louvarei, em todo tempo bendirei, em todo tempo dançarei, em todo tempo adorarei, nas batalhas louvarei, e nas vitórias bendirei, na angústia dançarei, em todo tempo adorarei. Tua alegria inundou, e o teu rio hoje transbordou. Eu louvarei, exaltarei ao grande eu sou, o meu Redentor, e eu louvarei, exaltarei ao Deus da provisão, minha salvação. Em todo tempo louvarei, em todo tempo bendirei, em todo tempo dançarei, em todo tempo adorarei, nas batalhas louvarei, e nas vitórias bendirei, na angústia dançarei, em todo tempo adorarei. Tua alegria inundou, e o teu rio hoje transbordou. Eu
glória e honra seja a Ti, Senhor. Glória, poder e majestade sejam dadas a Ti. Força, devolvemos a Ti. Glória, glória, poder e majestade sejam dadas a Ti. Toda força, força, domínio e governo devolvemos a Ti. Eu era pobre e necessitado, mas o Senhor lembrou de mim. Eu era pobre e necessitado, mas o Senhor lembrou de mim. Esperei com paciência em Ti, até que o Senhor Se inclinou pra mim. esperei com paciência em Ti, até que o Senhor Se inclinou pra mim. e ouviu meu pranto, me tirou do poço de um lamaçal de destruição. E ouviu meu pranto, me tirou do poço de um lamaçal de destruição. Glória, poder e majestade sejam dadas a Ti. Força, domínio e governo devolvemos a Ti. Toda glória, glória, poder e majestade sejam dadas A Ti. força, domínio e governo Devolvemos a Ti. pois eu era pobre e necessitado, mas o Senhor lembrou de mim. Eu era pobre e necessitado, mas o Senhor lembrou de mim. Glória, poder e majestade sejam dadas A Ti. força, Domínio e governo devolvemos a Ti. Toda glória, glória, poder e majestade sejam dadas a Ti. Força, domínio e governo devolvemos a Ti.
Tudo posso naquele que me fortalece. Confio minha vida em tuas mãos e me entrego, e Ele concederá o desejo do meu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu confio minha vida em tuas mãos e me entrego, e Ele concederá o desejo do meu coração. Ele é meu pastor e Senhor, e nada me faltará. Guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, não temerei. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, e unge minha cabeça com óleo, transbordarei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, não temerei. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, e unge minha cabeça com óleo, transbordarei e habitarei eternamente na casa de Deus, e habitarei eternamente na casa de Deus. Oh, Ele é o meu pastor, Ele é meu pastor e Senhor, e nada me faltará. Guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, não, diga, não temerei. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, e unge minha cabeça com óleo, transbordarei e habitarei eternamente na casa de Deus, e habitarei eternamente na casa de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, não temerei. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, e unge minha cabeça com óleo, transbordarei e habitarei eternamente na casa de Deus, e habitarei eternamente na casa de Deus, oh, e habitarei eternamente
peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Oh. Ele é meu pastor e Senhor, nada me falta. Guia-me às águas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, não temerei. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, e unges minha cabeça com óleo, transbordarei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, não temerei. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, e unges minha cabeça com óleo, transbordarei.
Aplauda Jesus. Oh, glória a Deus, que tremendo. Amém e amém. Podem se assentar, irmãos, se assentem, por favor. Nós vamos dar alguns avisos. Aleluia. Alguém, por favor, pode ligar a luz lá para nós? Aleluia. Nós vamos dar alguns avisos. Toda terça-feira nós nos reunimos aqui para orar. A partir das 20 horas, nós estamos aqui orando, buscando o Senhor, buscando a palavra de Deus, buscando a presença do Senhor. Amém? E na quinta-feira nós estamos com a campanha Minha Carta para Deus. Sábado a gente tem aqui o Templo Jovem, a partir das 19h45. E todo domingo estamos aqui às 19h15. Dê um forte aplauso a Jesus. Amém? Rapidamente, vamos recolher as ofertas. Amém? Vamos recolher as ofertas, os dízimos. Vamos passar a palavra para o pastor. Quantos estão querendo ouvir de Deus, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler 2 Reis, só para a gente ter um respaldo. 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. Diz assim: Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão o quê? Uma botija de azeite. O que essa mulher tinha? Nada, somente uma botija de azeite. Muitas vezes a gente vem na presença de Deus com tanto problema financeiro. Nós estamos vendo aí uma eminência, aí uma forte eminência de fechar tudo novamente. A gente sabe que isso é uma coisa que vai atrapalhar as finanças das pessoas. A gente tem orado. Hoje mesmo eu falei para os irmãos: nós vamos levantar um clamor para cessar essa cepa maligna que vem de África, que vem de sei lá das quantas, irmão, em nome de Jesus, para não atingir a gente, amém? Temos que guerrear, temos que impedir a ação do inimigo, essa potestade do ar. Então, nós sabemos que é difícil quando a pessoa passa por problema. E essa mulher estava passando, ela era viúva. Ela tinha 2 filhos e tinha gente cobrando dela, cobrando dinheiro dela. Ela não tinha, senão os filhos dela iam ser escravos. Mas ela creu no profeta. Quantos creem na palavra de Deus? Diga amém. Amém? Ela creu no profeta, na palavra do profeta. Ela falou: olha, não tem como. Ele disse: o que você tem? Não, uma botija, só uma botija. Então você vai lá, pega as vasilhas que você puder dos seus vizinhos e você entra dentro da porta, fecha a porta da sua casa e aí você começa a encher essas vasilhas. E ela fez isso. Amém? Irmãos, quando a gente vem, dá o que a gente tem. A nossa botija, uma botija só que às vezes você tem para dar diante de Deus, você tem que ir para o seu quarto de oração e crer e dizer: Senhor, eu coloquei aquilo ali. E eu sei que eu vou, aquela oferta, aquele elemento, ela precisa de um elemento. Deus, Ele quer testar a nossa fé, Ele quer ver a nossa fé. Então, precisava de um elemento. Então, o que nós precisamos? De ser fiéis a Deus, de dar aquilo que o Senhor está pedindo. O que você tem? Hoje Deus está falando com você. Que botija? Você tem só uma botija? Amém? Vai lá, tem certeza. Semeia na casa de Deus, que você vai ter muita botija para encher. E vai transbordar. E aí, teve uma hora que parou, porque não tinha mais. Aí ele disse: o que ela era para fazer? Para ela pegar aquela botija, vender tudo, não é verdade? Pagar as dívidas e viver com o resto. Não foi isso que a palavra de Deus diz? Olha que tremendo. Deus pode fazer isso com você? Você crê, irmão? Amém? Às vezes você olha, aquela mulher não tinha nenhuma expectativa. Talvez hoje você está da mesma forma. Deus está desafiando você. Amém? A encher a sua botija. Mas para isso precisa desse elemento. Amém? Que é a sua fidelidade, você ofertar aquilo que você tem. Ela disse que ela não tinha nada, mas ela tinha alguma coisa. A gente sempre tem algo, amém? E com certeza esses desafios são tremendos, que Deus faz milagres sobrenaturais em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos vão passar perto de você com o envelope branco de oferta e o amarelo de dízimo. Se você quiser passar o cartão, ou o Pix, também está aqui, né? Tá certo? E isso também tem aqui a agência da nossa igreja, a conta corrente. A Suzana está aqui na minha direita. Se você quiser passar o cartão também, crédito, débito, você tem essa liberdade. Vamos colocar de pé, vamos orar agora, vamos clamar agora, pedir a Deus que venha trazer prosperidade, abundância. Eu não sei se você está endividado, eu tenho certeza que tem algum credor ou alguma causa na justiça que você precisa da interferência de um juiz. Amém? Coloca diante de Deus essa noite. Desafia a sua fé, fala: Senhor,
eu coloco a minha causa. Senhor, eu estou esperando há muitos anos sair esse negócio, sair, meu Deus, essa causa. Desata, desamarra. Senhor, eu faço um voto diante do Senhor. Eu faço um propósito, Senhor, diante de Ti, Senhor, de ser fiel a Ti, de crer. Eu quero entrar no secreto, no quarto e orar. E eu sei que o azeite da botija não vai acabar, porque o Senhor vai transbordar na minha vida, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada ofertante, dizimista, trazendo prosperidade, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode trazer aqui à frente, se você trouxe seu dízimo, sua oferta, pode colocar aqui no gasofilácio, aqui na frente, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém? As crianças já estão lá na salinha? Algumas? Tá algumas aqui? Ah, tá. Vamos orar por elas aqui? Onde estão as crianças? Vem orar aqui. Vamos orar pelas crianças. Vem, gente, vem orar. Vamos orar pelas crianças. Pedir a Deus que venha estar abençoando as nossas crianças, protegendo, guardando nossos filhos, nossos netos, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos por essas crianças. Pedimos a proteção do sangue de Jesus sobre elas. Que o Senhor as guarde, as proteja, livre de todo mal, Pai. Que o Senhor, ó Deus, venha trazer, ó Deus, a proteção, Pai. Que elas possam entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Podem ir bem devagarzinho. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aplauda Jesus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Quem está desperto, quem está acordado, diga amém. Diga aleluia. Glória a Deus. Muito bom ver vocês aqui mais uma vez. E aqueles que estão em casa nos acompanhando pela live. Que Deus abençoe a cada um de nós, né? Nós que estamos aqui e aqueles que estão lá também. Em nome de Jesus. Nessa noite eu quero falar um pouquinho com vocês sobre não tenha medo nem desânimo. São duas coisas que têm acontecido muito na vida das pessoas, na vida do ser humano. É a questão do medo. Eu creio que não tem ninguém aqui que nunca sentiu medo na vida. Às vezes, medo que faz sentido. Existem medos que fazem sentido. E tem medos que não fazem sentido, né, que nós chamamos de fobia. Tem certos medos que a gente precisa ter. Receio, medo de andar num determinado bairro em determinada hora, certos bairros, principalmente no Rio de Janeiro, que você não conhece, é muito perigoso e isso deve dar medo. Às vezes a gente tem medo, né? Medo de ser assaltado, vários medos. E tem os medos também infundados, né? Que são as fobias. Pessoas que têm medo de barata, por exemplo, é uma fobia. Eu nunca vi ninguém internado porque foi picado por barata. Vocês já viram? Não tem. Mas tem gente que tem medo, muito medo de barata. E outra coisa, desânimo. Quem é que nunca teve desânimo na sua vida? Alguém perguntar para você, você dizer, eu estou muito desanimado, muito desanimado. Então eu quero que você não tenha medo e quero que você não seja uma pessoa desanimada. Amém? Curva sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui agora nesta noite, pedindo que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, nos transborde, derramando sobre nós a Sua graça, o Seu poder. Nós entregamos a Ti esta reunião, palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Um aplauso a Jesus. A primeira parte que eu quero ler com vocês está em 1 João capítulo 4. Será que está passando? Deixa eu ver se vai passar. Tá não, né? Tá não. Você que passou aí? Bom, ela passou para mim. 1 João capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não existe receio. Essa palavra receio é o mesmo que medo. A tradução aqui, você não pegou aquela tradução, pegou? Não pegou aquela tradução que eu passei para você. Porque na minha tradução está escrito receio, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo.
Ora, o medo pressupõe punição. Na minha tradução está tipo um tormento. E aquele que teme, né, aquele que tem medo, não está aperfeiçoado no amor. Então, o que nós queremos falar primeiro é sobre o medo. O ser humano foi criado com medo? Não. Deus não tem medo. Não há medo em Deus. Deus vai ter medo de quê? E as criaturas de Deus também não têm medo. Os anjos têm medo? Não, o anjo não tem medo. Não há medo. O medo, ele foi criado no livro de Gênesis, no capítulo 3. Ali surgiu o medo da humanidade. Esse medo que a gente tem no coração até hoje, e principalmente o medo de cobra, né? Eu acredito que todo mundo aqui tem medo de cobra. Principalmente o medo da cobra. Surgiu lá no Éden, quando o homem foi tentado. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 10, diz assim: e o homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive medo, não é receio, medo, por esta razão me escondi. Aqui surgiu medo. A primeira vez que a palavra medo surge na Bíblia está no livro de Gênesis, no capítulo 3, bem no comecinho, bem na criação, quando o homem peca contra Deus, e aí ele fica com medo de Deus. E a Bíblia nos diz em João que o verdadeiro amor, a pessoa que está aperfeiçoada, não tem medo. Adão foi um homem criado aperfeiçoado. Ele foi o único ser que já nasceu grande, que já nasceu formado. Todos nós tivemos um pequeno começo. Bem miudinho, bem pequenininho. Até Jesus foi assim. Mas Adão não, Adão já veio formado, Adão veio perfeito, ele era o varão perfeito. Não tinha receio, não tinha medo. Não tinha medo do leão, não tinha medo da cobra, ele não tinha medo de nada. Não tinha medo da morte, da enfermidade, porque ela não existia para ele. Mas no momento em que ele come do fruto proibido, a Bíblia diz que veio um medo no coração dele. E ele se esconde de Deus com esse medo. Porque o medo, ele traz punição. A palavra de Deus diz que o medo traz punição. Por que é que nós temos medo? Nós temos medo por causa da punição. Por que você tem medo de tomar uma multa? Por causa da punição. Por que você tem medo da sua mulher? Por causa da punição. Por que os filhos têm medo dos pais? Por causa da punição. Se não houvesse punição, não haveria medo. Deus disse assim: o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Há uma punição. E isso tem vindo em nós. Nós temos esse espírito de medo, essa tendência do medo. Medo da morte, medo do vírus, medo disso aqui, medo de errar, medo de não ser aceito, medo de não ser compreendido. A gente tem muitos medos, né? Os medos físicos, medo psicológico, medo espiritual, medo do diabo, medo de que Deus me puna, medo de que Deus me repreenda. São muitos medos, a gente vive assim numa caixinha de medo. Eu me lembro quando eu era pequeno, quando eu era menino ainda, pequeno eu sou até hoje, né? Mas quando eu era menino, quando eu era criança, eu tinha muito medo da minha mãe. Eu não fui criado com meu pai. Meu pai me bateu uma vez na vida, só uma. Geralmente os pais são assim, né? Os pais quase não batem nos filhos. Quem é pai aqui? Quantas surras já deu no seu filho? Nenhuma. Mas e a mãe? Quem é mãe aqui? Quantas tapadas você já deu nos seus filhos? Ah, perdi a conta, pastor. E a minha mãe era assim, ela era formada em jurisprudência. Ela trabalhava em várias varas, né? Ela trabalhava na vara de goiaba, na vara de cipó. Tinha várias varas que ela trabalhava, ela era uma juíza. E ela estava ali exatamente para me punir quando eu errava, para me corrigir. Então eu era um menino assim um pouquinho desobediente, um pouquinho arteiro, como toda criança é. E como a gente morava na roça, né? Depois nós mudamos para a cidade, não mudou nada. E eu continuei do mesmo jeito. De vez em quando a minha mãe tinha que usar a autoridade dela para me dar uma correção. E eu tinha muito medo dela. Muito medo. E aí a gente brincava, mas quando errava, ela vinha aí e trazia uma varinha, né? Porque essa varinha, ela ia nos corrigir.
Mas é o medo de fazer a coisa errada é que vai dar problema. Então nós vemos que Adão, ele tinha esse medo. E o medo, ele nos afasta de Deus. Quantas pessoas não servem a Deus por medo? Tem gente que tem medo de Deus. Ah, pastor, mas isso não existe. Existe, está no inconsciente do ser humano. Quando Moisés chegou com o povo lá no Monte Sinai, que Deus falou com o povo, e eles ouviram a voz de Deus, o sonido da trombeta, e eles viram um monte tremendo, e a presença de Deus se manifestou no Sinai. A Bíblia diz que os homens disseram: Moisés, nós não queremos que Deus fale conosco. Fala você com Deus e traga a mensagem de Deus para nós. Nós não queremos ouvir a Deus. O homem sempre está fugindo de Deus. Você pode ver que é muito, muito mais fácil ir para o carnaval do que vir para a igreja. É muito mais fácil frequentar uma festa do que frequentar a igreja. A gente se sente muito mais confortável num clube do que na igreja. A igreja, quando você vem com aquele espírito de temor, né? Ou de medo que alguma coisa pode te acontecer. Adão tinha esse medo e esse medo passou para toda a humanidade. O medo, ele é tão forte que ele não permitiu que o povo de Israel conquistasse Canaã. Eles andaram 2 anos pelo deserto, chegaram na fronteira entre o deserto e Canaã. A única coisa que separava era o rio Jordão. Eles atravessam o Jordão, espiam a terra por 40 dias e voltam com relatório para Moisés. Eram 12 que foram. Somente 2 não tinham medo, mas 10 tinham medo. Um medo apavorante. E eles trouxeram um relatório tão negativo, um relatório tão temeroso, tão medroso. Eles estavam tão transtornados pelo medo que eles contaminaram uma boa parte de Israel. E quando eu digo boa parte, eles contaminaram mais ou menos aí 500.000 pessoas. Porque toda aquela geração de homens de 20 anos para cima foram contaminados. E Deus disse: vocês não vão entrar na terra porque vocês são medrosos. Vocês não vão conquistar porque vocês são medrosos. Isso tem ocorrido, tem acontecido. Tem muita gente que perde a bênção de Deus. Tem muita gente que vive uma vida de derrota pelo medo. É derrotado pelo medo. Antes dele lutar, antes dele fazer, ele já está dizendo que não vai conseguir. Não, eu não vou fazer o Enem não, porque eu não vou dar conta. Jamais. Colocou-se na mente das pessoas que é muito, muito, muito difícil o curso de medicina. E você pode ver que poucas pessoas tentam. Porque a gente tem medo. Medo de ser reprovado, medo de estudar e não acertar na mosca. O medo traz derrota. Quantas pessoas estão derrotadas exatamente por causa do medo? O medo nos faz afundar. Há muitas pessoas no fundo do poço porque foram vencidas pelo medo. Quando Pedro estava andando com Jesus na água, ele começou a olhar o vento, começou a olhar a tempestade, e a Bíblia diz que ele teve medo. E quando ele teve medo, ele afundou. Quantas pessoas estão olhando para Jesus, para as promessas de Deus, mas não confia, tem medo. Tem medo de orar e não receber. Tem medo de buscar e não encontrar. Ele não acredita. Tem medo de que a Bíblia seja falsa. Tem medo de que a Bíblia foi escrita por homens e que é um livro qualquer. E Pedro afundou, e tem muita gente afundando também nas águas da vida, nos rios da vida. E só um socorro de Deus para salvá-lo. Gideão, quando ele foi fazer uma convocação, porque o medo também ele traz pobreza, miséria e ruína. Gideão era um homem medroso. A nação de Israel estava amedrontada com os midianitas. Eles vinham e colhiam tudo que eles plantavam. Quando eles colhiam o trigo, os midianitas vinham e roubavam. Quando eles colhiam as uvas, os midianitas vinham e roubavam. Tudo que eles colhiam,
Mas por quê? Porque eles tinham medo de enfrentar os midianitas. Eles não tinham coragem de lutar. Então eles permitiam serem roubados. E o dia que Gideão chama o povo para lutar, apresenta 32 mil pessoas. E a primeira convocação que sai 22 mil pessoas, eram só de pessoas que tinham medo. Ele disse: quem for medroso, quem for covarde, volte para a sua casa. Porque você medroso, quando você não tiver coragem de enfrentar o seu inimigo, aquele que tem coragem que estiver perto de você, ele vai ser contaminado pelo seu medo. Estes homens voltaram para casa. Eles não se envergonharam de dizer que não iam enfrentar. Eles não se envergonharam de deixar somente aquele pouquinho de gente para lutar contra os midianitas. Se com 32 mil estava difícil, imagina, agora só com 10 mil ia ficar muito mais difícil. Mas eles não se incomodaram. Nós já somos roubados há muito tempo, não tem problema, que continue nos roubando. Vamos continuar plantando eles roubando, vamos sustentar essa nação midianita. Vamos ficar só com o resto, com a sobra. O medo, ele traz pobreza, ele traz ruína. E quantas pessoas não têm coragem de se aventurar? Conforma ali com o que tem, a coisa está piorando, ele está ali moendo, ele não dá um passo para frente porque tem medo. Tem medo de abrir um negócio, tem medo de abrir alguma coisa, tem medo de não dar certo, tem medo de endividar. Tem medo. E aí a pessoa não vai para frente, não prospera, exatamente porque tem medo. Por que você não faz isso? Eu tenho medo. Irmãos, eu tenho muitas ideias. Muitas ideias. Eu acredito que você também tem muitas ideias, mas você não coloca em prática porque você tem medo. Ou você diz: não, eu não tenho recurso. Irmão, quando nós queremos alguma coisa, nós conseguimos. O ser humano é fantástico. Tudo que nós queremos, nós conseguimos. Amém? Não há restrição para nós. Deus nos fez sem barreiras e sem limites de crescimento. O problema é que a gente se acomoda em um determinado patamar, em um determinado ponto, em um determinado nível. E aí a gente não quer lutar porque a gente tem medo. Quantas pessoas têm medo de uma entrevista, têm medo de chegar diante do Acabou. É isso aí. Porque ele tem medo da pessoa perguntar para ele. Tem gente que tem medo de entrar num banco. Tem gente que tem medo por causa da sua classe social, por causa da sua cultura. Eu não chego nesse ponto. E aí ele se fecha, ele vem para dentro. E ele perde muitas e muitas oportunidades de conquista, de prosperar. Por causa do medo. Então eu vou te dizer hoje, não tenha medo. Amém? Não tenha medo. E eu vou dizer mais para vocês, irmãos, o medo faz com que a gente veja até o que não existe. Até o que não existe. Coloca aí para mim, Juliana, Mateus capítulo 14. Mateus 14, diz assim: quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e clamaram: é o quê? É um fantasma, e gritaram mas imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, quer dizer, não tenha medo, sou eu, não tem mais, não tenham medo. O medo nos faz ver fantasma. E continuando a minha história da minha mãe, quando morava em Valadares, eu deveria ter uns 10 anos, 9 anos, 10 anos, mais ou menos aí. Era um jovenzinho, 13 anos para trás. E naquele tempo a gente não tinha televisão. Na minha casa não tinha televisão, na minha casa também não tinha geladeira e na minha casa também não tinha luz. Quer dizer, uma casa que não tinha teto, não tinha parede, né? Mais ou menos isso aí. Mas era assim, era uma casa que tinha nada, mas era dentro da cidade. E eu me lembro que a gente não tinha internet, não tinha diversão nenhuma.
A escolaridade era muito pouca, né? Só para você ter uma ideia, quando eu fui entrar na aula para estudar, eu já tinha 13, 14 anos. Até aí eu era analfabeto. E quando eu cheguei lá na escola para aprender, né, alguma coisa, a mulher falou assim, nem registro eu tinha. Ah, eu preciso do seu registro. Eu falei, não tem registro. Não. Mas falou para mim assim, então você não existe. Se você não tem registro, você não existe. Aí que eu fui me registrar para poder entrar na escola. Mas a gente brincava muito naquele tempo de soltar raia, de jogar finca, coisa que o menino nem sabe o que é isso, né? Não sabe o que é isso. Brincar de pique esconde, de pique pega. Aquele pique que você corre, bate a mão no outro, o outro vira estátua. Aí você pega mais outro, coloca junto desse. Depois tem que vir alguém para salvar todo mundo, né? Que é o pique salva, né, meu? Vocês já brincaram disso? O Marquinhos já brincou, né, Marquinhos? O Alto deve ter brincado. É, mal. Nós, eu, você, Noé, não foi? Abraão. Então tinha esse negócio de correr e pá, bater a mão, né? Irmãos, eu corria, aquela brincadeira. 11 horas da noite a gente ainda estava brincando no meio da rua, brincando, um correndo. E aí eu vinha para dentro de casa. Quando eu chegava em casa, minha mãe já estava dormindo. Aí eu ligava a lamparina, riscava o fósforo, ligava a lamparina. Era a lamparina, meu irmão. Aquela que entope o seu nariz de fumaça. Aí eu ligava a lamparina, entrava para dentro do quarto para dormir. Minha mãe dizia, desliga a lamparina. Porque ela não gostava de lamparina acesa. Aí eu desligava a lamparina. Quando eu soprava a lamparina, irmão, eu começava a ver fantasma. O medo era tanto que eu começava a ver fantasma. Eu estava com o corpo quente, adrenalina a 1000, mas eu pegava a coberta, me cobria todinho até a cabeça. E ficava debaixo da coberta, escondido debaixo da coberta, para nada aparecer para mim. E ficava ali debaixo da coberta, suando até dormir. Medo faz você ver coisa que não existe. Tem pessoas que vivem uma vida assombrada, assustada, vendo coisas que não existem, porque tem medo. Confunde as coisas por causa do medo. Então o medo, ele paralisa as pessoas. O medo nos paralisa. O medo é terrível. Não sei se eu contei para vocês, mas estava um dia nós estávamos, uma noite, né? Nós estávamos jantando num restaurante aqui na Vila Brasília que chama-se Gênova. Estávamos comendo, jantando, lá uma comida gostosa e um preço muito bom. Estava eu, Suzana, a família toda estava lá. Samuel, Mateus, todo mundo estava lá. E de repente, irmãos, entrou 2 assaltantes dentro da churrascaria. Eles entraram e começou a nos roubar. Eu, graças a Deus, meu celular ainda ficou ainda, mas os outros celulares foi tudo embora. Mas o que eu quero que você entenda é que esse assaltante, ele mandou todo mundo deitar no chão, E como as pessoas não estavam querendo deitar, ele virou a mão assim para o lado da rua e deu um tiro. Pum! Aí pronto, aí todo mundo quietou, né? Mas a mulher que estava no caixa, ela paralisou. Ela não levantou, ela não deitou, ela paralisou, ela ficou quieta, ficou assim. Todo mundo deitou. Aí tinha um outro que estava comendo uma pizza sentado, né, Sana? Sentado, do jeito que ele estava, ele ficou. Ele paralisou em cima da cadeira, de medo. Não houve nenhuma reação. Às vezes nós somos assim. O medo nos paralisa. Há um fato, há um acontecimento, há alguma coisa que, naquele momento, a gente fica paralisado, a gente não sabe o que fazer. A nossa mente vai embora. Dá um branco. Mas isso é a ação do medo, da não reação. Vocês já viram? Alguns vídeos, se você procurar, você vai ver na internet, alguns vídeos de uns cabritinhos mais novos, que você chega e dá um grito no pé do vidro deles. Já viram esse vídeo? Ele endurece todinho assim e cai. Ele está andando tranquilo, comendo. Você dá um gritão no pé do ouvido dele. Irmão, ele endurece na hora, ele endurece todinho e cai de lado. De medo.
E é isso que acontece quando um animal predador encontra uma vítima e ele dá um urrado, aquela vítima não tem reação, ele não sabe como reagir. E às vezes tem acontecido isso também na nossa vida. O diabo, ele tem dado um grito, ele tem nos paralisado. Tem paralisado a vida de muita gente, tem paralisado a vida de muitas pessoas. E ficam muito mais preocupados com o grito, muitos mais preocupados com o som, muito mais preocupados com o barulho, muito mais preocupado com a situação. Ele fica paralisado. Então eu quero que nessa noite você creia em Deus. Não tenha medo. Amém? Nem tudo é o que parece ser. Diga comigo, nem tudo é o que parece ser. Um dia a cobra e a lagartixa se encontraram. Quem conhece cobra aqui? E lagartixa? Quem tem medo de cobra? Todo mundo. Quem tem medo de lagartixa? Ninguém. Lagartixa, um bichinho desse tamanhozinho, inofensivo, que anda andando para a parede afora. Aquela que fica balançando a cabeça. Vocês conhecem, não conhecem? Pois é. Um dia as duas se encontraram e disse para a outra assim, olha, você quer ver como as pessoas têm medo? A outra disse, sim, prova para mim como as pessoas têm medo. Aí a cobra falou assim, olha, eu vou picar uma pessoa e você aparece. Ah, tudo bem. Aí foi passando uma pessoa, a cobra foi e pá, picou aquela pessoa e se escondeu. Aí a lagartixa apareceu. A pessoa olhou e falou, ah, picada de lagartixa? Não vale nada não. Bobagem. Não sentiu nada. Agora é sua vez. Aí foi a hora que a lagartixa picou. A lagartixa picou a pessoa, correu, escondeu e apareceu a cobra. Quando a pessoa viu a cobra, o que ela pensou? Estou morto. Estou morto. Isso, meu Deus do céu, fui picado por uma cobra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Puf, já caiu morto. De medo. Nem tudo é o que parece, então não tenha medo. Diga para o seu irmão, não tenha medo. Diga para ele, seja corajoso. Diga para ele, tenha medo só do que precisa ter medo. Amém? Dê um forte aplauso a Jesus. Segunda coisa, não seja desanimado. Não tenha desânimo, seja uma pessoa animada. Atos 27, 19, diz: ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos lançaram fora a armação do navio. Nem sol, nem estrela foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, ao ponto de perdermos toda a nossa esperança de sermos salvos. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs em pé no meio deles e admoestou: senhores, devias ter dado ouvido aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois desta forma teríamos evitado este dano e prejuízo. Mais para frente. Entretanto, agora exorto-vos que tenham bom ânimo. Tem o quê? Bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertence a quem sirvo, comunicou-me: Paulo, não temas, Paulo, não tenha medo. Eis que é imperativo que compareças diante de César, por isso Deus, por sua graça, te concedeu tua vida e a de todos que estão navegando contigo. Amém? Essa passagem da Bíblia nos fala que Paulo foi apresentado diante do rei Agripa, e quando ele chega diante do rei Agripa, ele é acusado pelos judeus, e como ele via que ele não podia vencer a discussão com os judeus, ele pede para ser julgado em Roma por César. Aí o rei Agripa envia ele para César, coloca ele no navio e manda ele nesse navio para Roma. Mas no meio da viagem eles são abordados, né? Ou eles se deparam com um furacão, um tufão no meio do mar. E a embarcação era fraca, embarcação de madeira, e tinha muitos prisioneiros, juntamente com Paulo, sendo levados para ser julgados em Roma, ou para ser executados em Roma. E aquele navio já estava a ponto de se partir. E aqueles homens ficaram tão angustiados que eles passaram 14 dias sem comer. Começaram a aliviar o navio, jogando tudo que tinha dentro do navio para fora, inclusive a alimentação.
E aí eles começaram a temer pela vida deles, dizendo, agora nós vamos morrer. E aí, como eles já estavam 14 dias sem comer, lutando contra a fúria do mar, jogando tudo aquilo para fora, houve uma exaustão física, uma exaustão psicológica, uma exaustão espiritual. E eles caíram, então, num desânimo muito grande. Aí eles perderam a esperança da vida. Nós vamos morrer. Acabou a esperança. Perderam o ânimo, desanimaram, desistiram. Aí Paulo vem e dá uma palavra de conforto para eles. Mas o que eu quero que você entenda, que ninguém desanima à toa. A gente só desanima quando acontece alguma coisa na nossa vida. Quando a gente luta demais, quando a gente peleja demais, quando a gente corre muito atrás, aí chega uma hora que dá uma exaustão, chega uma hora que dá uma canseira, aí chega uma hora que a gente diz, eu não aguento mais, e aí a gente desanima. Eu quero que você não desanime, mesmo diante de tudo isso. Todo mundo estava desanimado, só Paulo estava animado. E Paulo, com seu ânimo, ele contagiou os outros, dizendo para eles, um anjo de Deus me apareceu nessa noite, dizendo que ninguém aqui vai morrer, não perca uma esperança, a gente vai ser salvo. Mas eles estavam completamente desanimados. Nesses dias que nós estamos vivendo, irmão, eu tenho observado, tenho visto quantas pessoas têm desanimado. Tem gente que tem desanimado da vida, desanimado do trabalho, desanimado. Acha que não compensa. E quantas pessoas têm desanimado até da obra de Deus, desanimado de Deus. Esse é o pior desânimo que existe. É quando as pessoas desanimam de Deus. E é isso que eu tenho visto hoje, muitas pessoas tombando, muitas pessoas caindo. Essa pandemia, ela não veio só para matar as pessoas de idade ou as pessoas que são contaminadas pelo vírus, não. Essa pandemia está matando muito, muito, muito mais a igreja, o espírito das pessoas, o espiritual das pessoas. Quantas pessoas têm tombado nesses dias? Têm desistido da fé, têm desanimado da fé? Muitas. E eu vejo que tudo é uma questão de mentalidade, é uma questão de ver a vida, é questão de ver as coisas acontecendo. Irmãos, eu tive muitas oportunidades de deixar a obra de Deus, de deixar de ser cristão, de deixar de ser pastor, de arrumar um emprego, de trabalhar em outra coisa. Mas eu estou aqui até hoje. Não desisti da minha fé. Mas não é fácil. Não é brincadeira. Eu, como pastor, passei minhas lutas de pastor. Você, como membro, passa as suas lutas de membro. Mas eu nunca desisti, eu nunca desanimei. Nunca coloquei a obra de Deus ou as coisas de Deus de lado. Eu não sei como tem pessoas que ficam um mês sem vir à igreja, fica 15 dias sem vir à igreja, como se nada tivesse acontecendo. Para mim, a obra de Deus, para mim, é algo primordial, é o principal na minha vida. Eu tive muitas propostas para desistir, tive muitas razões para desistir, tive. Para desanimar, tive, sim, mas não fiz. Eu me lembro que quando nós morávamos em Valadares, eu fui escalado para uma obra, uma cidade chamada Barra de São Francisco. E eu fui para essa cidade para levantar a igreja lá, porque só tinha 4 pessoas na igreja. E quando nós fomos lá pela primeira vez para visitar a igreja que eu ia assumir, que só tinha 4 pessoas, porque houve um problema lá, a igreja era muito lotada, mas houve um problema com o pastor era solteiro. E ele não aguentou a tentação, sucumbiu. E eles então lincharam o pastor e toda a igreja saiu, todo mundo saiu, só ficou 4 pessoas na igreja. Então quando eu chego lá só tem 4 pessoas. As contas estavam todas atrasadas. Eu tinha trabalhado numa empresa quase 4 anos. E olha como Deus faz as coisas. Eu trabalhava na empresa e ajudava um pastor na cidade, na minha cidade. Eu era co-pastor dele. Mas aí Deus foi me tirando desse emprego, Deus foi me podando nesse emprego. Quando eu entrei lá, eu ganhava um bom salário, era um bom salário.
Mas à medida que os anos foram passando, o meu salário foi diminuindo. Foi diminuindo. Chegou um ponto de eu ter o salário quase que igual aos trabalhadores que eu administrava. Eu era o gerente, então eu que contratava, eu que mandava embora, eu que organizava ponto. Eu era o gerente daquele local. Eu era o representante daquela empresa em Valadares, uma empresa de Belo Horizonte. E Deus foi me cortando, foi me podando. Chegou num ponto que eu falei, não dá mais. Aí um pastor me convidou, não, vai para a Barra de São Francisco tomar conta da igreja lá. Aí eu fui. Cheguei lá, estava tudo atrasado, eu peguei meu dinheiro de seguro-desemprego, de fundo de garantia, das coisas que eu recebi de acerto e ainda investi na igreja. E o resto que sobrou eu comprei um carro velho, na época um Corcel 72. E como eu comprei ele, que ele era um Corcel que trabalhava em chácara, em fazenda tem muito esterco de gado molhava, pegava por baixo, pegou por baixo do Corcel, e aquela longarina do Corcel estava quase me derrubando. Ela apodrecia, né, por causa do sal do esterco. Mas eu comprei o carro assim mesmo. Eu andava nele, quando passava dos 80, ele dava um lequezinho assim na direção. Eu não tinha como trocar o eixo, né? Então eu andava daquele jeito mesmo. E outra coisa, o carro ainda era no gás também. Não podia botar gasolina, no gás. Me dava um trabalhão danado. Mas eu fui para lá, tomar conta dessa obra. Chegando lá, começamos a orar, fomos para o monte. Pegava a Leni, os meninos iam para o monte orar, clamar a Deus. Coloquei um programa de rádio, 15 minutos, arrumei patrocinadores, que a igreja não tinha dinheiro. Arrumei um dentista e um despachante. Dividi entre eles a mensalidade da rádio e eles pagavam a mensalidade da rádio para mim. E aí nós começamos a obra. Mas é o que eu quero que você entenda, o trabalho que nós tivemos ali. A Suzana deveria ter uns 4 anos na época, 2 anos. Tinha igreja na frente, atrás da igreja tinha a casa pastoral. Só que a casa pastoral era só 2 cômodos, né? Era uma sala e o resto tudo era quarto. E como do outro lado tinha um rio, no fundo da igreja, a casa pastoral tinha uns pés de manga. Esse pé de manga muito grande dava sombra na casa pastoral. Então a casa pastoral não recebia a luz do sol. Ficava um lugar úmido e com cheiro de mofo. Mas eu tinha o projeto de ir para lá só para levantar a igreja, porque eu tinha uma proposta dele de voltar para a minha cidade. Eu fui para lá para levantar a igreja. Mas quando nós descemos do carro, né, primeira vez que eu fui lá, que nós descemos do carro, a Suzana sai correndo e passa na frente da porta da igreja, da porta de lado da igreja, no corredor da igreja tinha um matinho, porque lá no fundo, debaixo dos pés de manga, tinha um balanço, aqueles balancinhos de criança. E ela, pequenininha, saiu correndo. E ela não viu, tinha um caco de vidro de ponta para cima, um fundo de uma garrafa. E ela meteu o pé nesse caco de vidro. Todo o período que nós ficamos nesta cidade foi dando injeção na Suzana. Todo esse período que nós ficamos lá, Samuel adoeceu. Uma gripe que não curava, uma tosse que não parava. Foram 10 meses de sofrimento nesse lugar. Quanto você ganhava? Nada. Quem ia lá na sua igreja te dar uma cesta? Ninguém. Quem ofertava na minha vida? Ninguém. E só para me afrontar, esse rapaz que saiu da igreja, que se enrolou lá, tinha um irmão que frequentava a igreja, depois parou, e deu para ele um Fusca de presente, e eu sem carro. Então foi muito sofrimento. Terminados os 2 meses ali, eu tinha motivo para não ir para lá mais. Aí eu fui a Valadares, conversei com o pastor que tinha mandado para lá e disse a ele, qual igreja que você vai me dar aqui em Valadares? Ele disse, nós vamos te dar uma igreja num bairro chamado Granduquesa, que é um bairro nobre, bairro bom. Vamos lá ver a igreja. Eu fui. Cheguei lá, igrejinha boa, bastante gente, a membresia boa. Era assim, no morrado, né? Você deixava o carro embaixo, um lugar morrado. Essa igreja aqui eu vou te dar. Falei, tudo bem, então vou fazer o seguinte. Tem 10 meses que eu não vou na minha sogra, ela está morando na Bahia. Eu vou lá e daqui 1 mês eu volto. Quando eu voltar 1 mês eu assumo a igreja. Não, pode ir, tranquilo, não tem nenhum problema não, pode ir, a igreja é sua. Voltei para a Barra de São Francisco, dei posse para o pastor Samuel, que era o pastor que ficou no meu lugar. E fui para a Bahia.
Olha o que acontece. Como é o tratamento? O que Deus faz? Nós saímos de madrugada, nesse carrinho velho, eu, Leni, Suzane e Samuel. 2 meninos atrás, nós na frente. Saí mais ou menos 4 horas da manhã para ir para a Bahia. 3, 4 horas da manhã. Na hora que eu acordei, eu levantei e já fui para a Bahia. Cheguei na próxima cidade, que eu não conhecia essa cidade, que eu estava cortando uma volta. Não passei por Valadares, passei por outra cidade. Cheguei nessa cidadezinha, com esse carro velho, já não estava mais no gás. Eu tinha trocado o tanque dele, lavado o tanque dele e botado gasolina. Vou subindo uma ruazinha na cidade. Quando eu vou subindo, eu percebo que aquela rua não era aquela rua, ela não tinha fim, era outra rua. Eu peguei a rua errada, uma estrada de chão. E ali no escuro, carro velho, lanterna velha, luz velha, não vi nada. Engatei uma ré no carro e fui dar ré, na subida. O carro veio descendo, veio descendo, veio descendo. Eu não observei que tinha uma curva. Ele veio, passou por cima do meio-fio e pá, caiu dentro de um buraco. E agora? Tentei tirar o carro, acelerei, o carro agarrado dentro do buraco. Meu Deus do céu. Ô Jesus, que tratamento. Eu já tinha sido tratado com esse carro uns dias antes. Agora, segundo tratamento. O outro eu nem vou contar agora porque é terrível. Mas esse dia, irmão, nós ficamos até 7 horas da manhã. Até o sol aparecer, esquentar, agarrado dentro desse buraco. Aí quando passou um grupo de pessoas, aí eu pedi, me ajuda aqui, tira esse carro aqui comigo. Aí eles vieram, me ajudaram, nós empurramos o carro e o carro saiu. Aí eu continuei, dei ré, agradeci, peguei a estrada normal e fui. Eu não conhecia, nunca tinha passado nesse lugar. Mas olha o que aconteceu. Se eu tivesse passado lá de noite com aquele carro velho, com a luz ruim. Teve um lugar que eu subi. Quando eu subi, quando você desce assim, você já desce em cima de uma ponte. Mas é uma ponte que não tem tábua, era só 2 toras. Só cabia a roda do carro. E graças a Deus que estava de dia. Porque se fosse de noite, eu tinha caído no rio. Então o que Deus fez? Deus me fez errar o caminho e ficar ali até o dia clarear. Porque Deus tinha um projeto na minha vida. Amém? Aí eu entendi a coisa. Por isso que às vezes você, está acontecendo um negócio errado aqui. Desanimei. Estou desanimado, não deu certo. Eu tentei. Irmão, calma. Tenha ânimo, não desanima não desiste não. Passei naquela pinguela, fui embora para a Bahia. Fiquei 1 mês lá na Bahia, tranquilo, descansando. 1 mês depois eu volto. Quando eu volto, a igreja que eu estava já tinha dado para Samuel. Ainda tinha minhas coisas lá no bairro de São Francisco que eu tinha que pegar. Cheguei no pastor presidente que tinha me dado o Grã-Duquesa para tomar conta. Quando eu chego nele, ele já tinha colocado uma pastora no meu lugar. Uma pastora chamada Tavares. Pastora braba, sangue no olho, briguenta. Eu falei, não vou nem conversar com essa mulher. Pastor, mas você deu minha igreja para ela? Dei, meu filho, dei para ela. Mas o senhor falou, pastor, que ia fazer para mim. Eu confiei no senhor. Ele disse, meu filho, você tem que confiar só em Jesus. Falei, caramba, quer dizer que você me traiu então, rapaz. O que eu posso fazer? Poderia ter desistido? Poderia. Você quer saber do negócio? Pastor não presta, ninguém vale nada. Olha, me enganaram, trabalhei lá, feito um condenado, arrisquei minha vida, investi meu dinheiro, investi meu tempo, me enganou, poderia ter desistido, mas eu não desisti. Não desisti. Talvez você fique desanimado aqui na igreja, desanimado comigo, eu não sou perfeito. Estou desanimado, talvez eu não prego o que você quer ouvir, não dou uma mensagem que te agrada. E para dizer mais para vocês, tem pessoas que não gostam de mim, nem me conhecendo, nem frequentando a minha igreja, eles não gostam de mim. Nunca fiz nada, nem conheço, mas tem gente que não gosta. Agora tem gente que às vezes está dentro da igreja também não gosta de você. Acha erro na família do pastor, acha erro nos irmãos, talvez você fique insatisfeito, isso te desanima. Estou desanimado. Estou decepcionado. O pastor não me visitou, eu queria que o pastor desse uma palavra para mim, ele não deu. Eu queria que fizesse uma oração por mim, não fez. Aquele irmão me desprezou, não me cumprimentou. Às vezes nós temos essas coisas, isso vai trazendo desânimo.
Outra hora o nosso desânimo lá no trabalho, você trabalha. Quando chega na hora de vir para a igreja, estou desanimado, estou cansado, não vou hoje não. O que eu vou fazer lá hoje? Hoje eu não vou fazer nada, então só vou ouvir, não vou não. Está longe. Irmão, nós frequentamos uma igreja no setor Campinas, perto da 24 de outubro, lá perto da Vila Bajá. Frequentávamos uma igreja ali. Eu não vou contar a história agora porque é muito longa. Na época que eu vendia roupa, tinha um rapaz que era de lá, e eu frequentava lá porque ele era de lá, então a gente combinava de frequentar lá. O tempo que eu tinha um Chevette, eu vendia roupa aqui. Vou contar essa história depois, em outra ocasião. Mas a gente morava no Novo Mundo, e eu vinha do Novo Mundo, perto da Vila Bajá, de ônibus. Nesse tempo nós só tínhamos Samuel. Mas era de ônibus. A gente vinha e voltava no domingo. Nunca desanimei. Poderia ter desanimado, poderia ter largado a fé. Tive a oportunidade, trabalhei 4 anos numa empresa, poderia ter passado dessa empresa para outra empresa. Eu adquiri experiência nessa empresa. Eu adquiri experiência imobiliária, eu podia ser um bom corretor. Vendi muito lote aqui no Papilão, vendi lote no Jardim Atlântico, vendi lote no Mariápolis, em Trindade, vendi lá para tudo que é banda. Sou um bom vendedor, modéstia à parte, sou um bom vendedor. Poderia ter mudado, mas não mudei. Poderia deixar de ser crente? Poderia. Quantas oportunidades a gente tem para deixar de ser crente? Muitas, centenas. Mas não deixei. Talvez você também está assim, desanimado com a obra de Deus, desanimado com a sua célula. Eu já fui líder de célula, agora não quero mais. Desanimei. Por que você desanimou? Porque as pessoas não me valorizaram, porque as pessoas não me deram atenção. Irmão, e quantas pessoas não me valorizam também? Quantas pessoas na minha carreira, no meu tempo, 40 anos de ministério, que eu tenho mais de 40 anos de ministério, você pode contar para mim quantas pessoas já foram na minha casa e perguntaram, pastor, você está precisando de alguma coisa? Quantas? Nenhuma. Nesse período aqui, graças a Deus, eu conto para vocês, não preciso de nada. Nada me falta. Nada nunca me faltou. Mas nesses períodos que eu vivia lá com 4 pessoas dentro da igreja, igrejas pequenininhas, que não tinham nada. Talvez nunca me procuraram também, porque eles também não tinham. Mas eu pastoreei uma igreja no setor Coimbra durante 5 anos, só de gente rica. Não era o pastor presidente lá, mas eu pregava lá terça-feira, sexta-feira, domingo. Quando não estava lá, estava aqui no Cruzeiro do Sul, abrindo a igreja no Cruzeiro do Sul. Isso não é motivo para desanimar. Eu vejo as pessoas desanimando à toa. Desanima por causa da distância, desanima por causa do irmão, desanima por causa do clima, porque está chovendo, porque está fazendo sol, porque não sei o quê, irmão. É motivo. Nós trabalhamos para um Senhor poderoso na nossa vida, que nunca vai deixar nos faltar nada, nunca vai deixar nos acontecer nada. Nada vai nos acontecer sem a sua vontade. E coisas ruins que acontecem conosco não são ruins, são livramentos de Deus para nós. Pneu furou, é livramento de Deus. O carro bateu, é livramento de Deus. Pedaço do telhado caiu, é livramento de Deus. Tudo é livramento. Amizades que te deixam, livramento de Deus. Nem todo mundo vai ficar com você a vida toda. Tem gente que vai te abandonar, vai te largar. Tem jeito. Você tem um discípulo na célula, um dia ele vai sair, um dia ele não vai abrir a dele, ou ele vai desistir, ele vai desanimar, alguma coisa vai acontecer. Quantas pessoas nós tínhamos aqui que passaram pelo encontro? Milhares de pessoas. Onde estão essas pessoas? Imagina se eu fosse olhar para isso, eu ia me desanimar. Eu ia desanimar. Já tivemos gente sentada lá naquela parede, aqui do lado e do lado de lá. Foi um tempo bom, foi um tempo maravilhoso, foi um tempo de Deus. Mas esse tempo agora também é de Deus e é maravilhoso. Amém? Esse tempo é de Deus também. Jesus um dia ele estava pregando para 20 mil pessoas. Outro dia
Ele estava sozinho na cruz. É assim que Deus faz. Eu tenho certeza que o Marquinhos lá tem muitos fregueses que não compram lá mais. Vieram outro, vem outro. Vai, compra, de repente some. Não é assim, mãe? Acontece. Coisas da vida. Quantas vezes você foi em muitos lugares também e não vai mais? Coisas da vida. Então isso não é motivo para desanimar, para abandonar a fé, para deixar a sua célula, para não trabalhar para Jesus. Eu não vou trabalhar para Jesus porque eu não ganho nada. Mão, só de você ser salvo já é um ganho infinito. Só de ser salvo já é um ganho infinito. Qualquer coisa que nós dermos para Deus ou fizermos para Deus, nós ainda vamos ficar devendo para Ele. Amém? Não há nada que paga. Não conseguiremos pagar nunca. Se eu dirigir uma célula todo dia e der atenção todo dia para alguém, nem isso, não consigo pagar a bênção de Deus na minha vida. Então não fique desanimado. Não desanime. Tenha bom ânimo. Amém? O anjo de Deus está com você, o Senhor está contigo. Um aplauso a Jesus. Aleluia! Não desanime com o seu casamento. Posso falar mais um pouquinho? Já deu 9 horas. Quer que eu termine ou continuo? Termina ou continuo? Eu vou falar mais uns 5 minutinhos só. Até meia-noite a gente sai. Não desanime do seu casamento. Nós temos motivo para desanimar do casamento? Tem. Quem é solteiro não sabe, mas quem é casado sabe. Há motivos. Estar casado, ser casado, levar uma vida de casado não é fácil. É uma adaptação muito grande de 2 seres com criações diferentes, vindos de lugares diferentes, com pensamentos diferentes, e que agora vão dormir na mesma cama, comer no mesmo prato, tomar café na mesma mesa. E isso não vai durar uma lua de mel, não. Isso vai durar a vida toda. Então não é fácil. Lua de mel é uma maravilha. O negócio dura um mês. Um mês mesmo? 3 dias, sei lá. Coisa assim. Depois vem a realidade. Qual é a realidade? A realidade é quando chega a primeira conta de luz, chega a primeira conta de água, quando chega a primeira compra. E quando eu me casei, irmão, foi uma dificuldade muito grande, porque eu nunca tinha pagado água nem luz. O que aconteceu? O que aconteceu? Cortaram minha luz. Eu nunca tinha pagado luz. Eu nem sabia que tinha que pagar esse negócio de luz. Para mim, luz era de graça. Aí um dia a Leni chega para mim e fala, bem, não tem luz. Eu falei, como não tem luz? Como assim? Não, tem que pagar o talão. Talão. Aqui, ó. Está vencido. Como assim venceu? Tem que pagar esse negócio? Tem que pagar. Aí o casamento começa a fazer sentido. Tem que cuidar do casamento. Tem que cuidar da esposa, tem que cuidar do marido. Não é fácil. Mulher que nunca lavou, nunca passou, nunca cozinhou, vai para a cozinha. E a minha esposa na época ainda a gente não tinha tanquinho e nem tinha máquina de lavar, era lavado na mão. A gente tinha motivo, ela teve motivo para me largar, para me deixar. Primeiro que ela casou com um cara que vivia pela fé. E vivia pela fé, e acho que a minha fé era muito fraca, porque eu não tinha nada. Não tinha fé forte, essa fé do Valdomiro, essa fé do Edir Macedo, eu não tinha. Minha fé era fraca, porque eu não tinha nada, irmão. Eu orava, e só tinha a comidinha ali do passarinho. E ela vai e casa comigo. Ela tinha nosso casamento tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Pega uma moça, leva para Recife, chega lá, sem móveis, a gente não tinha geladeira, não tinha móveis, não tinha nada. Uma senhora me ajuda, eu abro uma portinha lá perto da casa dela, coisa de louco, coisa assim que não dá para entender. E uma moça descabiciada seguindo um doido. A nossa casa era só 2 cômodos, perto de como é que chama aquele troço? De um canal, onde jogava água, né? Aquelas lamas. De vez em quando os ratos tomavam banho lá. E a gente, quando abria a porta da casa, estava o rato em cima da cama.
Tinha pia na casa? Tinha tanque? Não tinha. O negócio era sério. Aonde é que lavava a roupa? Lavava a roupa numa bacia no corredor. Então tinha uma torneira no corredor, abria a torneira, colocava a bacia por baixo e lavava a roupa ali. Água, pegava ali. Tinha filtro? Também não tinha. Tinha tudo para dar errado. Tudo. E quanto tempo durou essa lenga-lenga de ficar mudando de uma cidade para outra, e vendendo mudança, e acabando com mudança, e destruindo as coisas? Quase 20 anos. Tinha tudo para dar errado. Quando eu me casei, eu tinha 4º ano primário. Fui conhecer chuveiro elétrico, eu já tinha 18, 19 anos. Nunca tinha tomado banho de chuveiro elétrico. E, meus irmãos, ainda tive uma experiência muito ruim, porque o pastor morava na Vila Nova, e a igreja era na Avenida Goiás. Eu saía da Avenida Goiás de bicicleta e ia lá na casa dele tomar banho. Um dia eu chego lá, não tinha ninguém na casa. Aí eu vou tomar banho. E eu não sabia que o chuveiro estava dando choque. Conhecia aquele negócio. Mas eu me lembro que quando eu botei a mão na maçaneta do chuveiro, eu não vi mais nada, eu só vi que eu estava no chão. Ele fez comigo igual faz com o ventilador. Quando eu vi, estou no chão. Tomei medo de chuveiro. Não, quero tomar banho só frio agora. Não quero tomar banho de chuveiro mais. Nem dá choque. Fui fazer 1º e 2º grau depois de casado. Muita dificuldade na vida. A gente tinha tudo para dar errado. Mas os nossos problemas eram problemas materiais, eram problemas físicos. Eram problemas materiais. A gente nunca teve problema espiritual. A gente sempre se deu bem no espírito. A gente sempre orou junto. A gente sempre foi para o monte junto. A gente sempre houve uma concordância entre nós. Aonde eu ia, eu levava ela. A gente sempre está junto. E isso, 40 anos desse jeito. A gente nunca saiu na rua sem ser de mão dada. Mas ela, financeiramente, ela tinha tudo para dizer não. Eu não quero mais você. Ela era uma jovem, bonita, novinha. Arrumava outro pretendente rapidão, mas continuamos. Tem que cuidar da esposa. E o que eu podia fazer por ela, eu fazia. Como marido, como esposo. Nunca maltratei ela, nunca xinguei ela, nunca disse um palavrão para ela. Nunca. Verdade ou não? Nunca. Preservar. Precisa cuidar. Não pode desanimar do casamento. Tem que se cuidar, tem que cuidar do marido. Que o marido gosta, que o marido deseja. Tem que haver acordo. Ela sempre confiou em mim, nas coisas que eu fazia. Eu não me lembro de ter ficado, depois de casado, um dia sem trabalhar. Quando o serviço estava acabando, eu já estava com outro engatilhado, sempre arrumando outra coisa. E mesmo nessa dificuldade toda, ela nunca precisou trabalhar fora. Ela cuidava sempre dos filhos. Não porque eu proibia, mas ela nunca quis trabalhar fora. Ela disse, eu quero cuidar do meu lar, quero cuidar da minha casa. Se era muito ou se era pouco, a gente nunca desanimou do casamento. Agora tem pessoas que têm tudo, têm de tudo. Tem um bom marido, tem um bom esposo. E está desistindo do casamento. Está desanimado. Isso me desanima. Eu não aguento mais lavar isso aqui. Não aguento mais cuidar de casa. Não aguento mais varrer casa. Eu não aguento sair todo dia para o serviço. Eu não aguento pegar meu dinheiro e fazer compra. Eu não aguento mais pagar a conta de luz, pagar a conta de água. Aí você acha que sozinho, que solteiro vai ser melhor? Não vai. Nós não fomos feitos para ficar só. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Falei uma disjuntura. Quando isso acontece, é preciso ter ânimo. Não pode desanimar. Não pode chutar o balde. Já tive oportunidade para isso? Claro que já. Irmãos, não tem uma coisa mais tentadora do que ser pastor, do que ter microfone na mão, do que falar, do que estar diante do povo. Não tem.
Eu vou fazer, o mês que vem, eu vou fazer 66 anos. Quer dizer, já passei, estou virando o cabo da Boa Esperança. Como diz o meu sogro, você está de meio-dia para tarde. Não é verdade? Eu nem contei para minha esposa, mas um dia desse eu estava descendo aqui naquele sinaleiro. Parei no sinaleiro, quando eu paro no sinaleiro, para um carro do meu lado com 3 mulheres. E uma delas olhou para mim e disse assim: ô, lá em casa. Pô, eu estou com 66 anos. Está entendendo? Tem oportunidade? Tem. De desistir do casamento. Eu estou vendo os pastores aí, irmão, já está com o terceiro casamento e já está indo para o quarto. Eu li de uma pastora que já está com 6 casamentos. Já casou 6 vezes. As pessoas não desistem do casamento, as pessoas desistem da outra. Porque se desistisse do casamento, não casava de novo. Sim ou não? Então é preciso cuidar do casamento. Irmã, se cuide. Marido, se cuide. As pessoas acham que depois que casou, irmão, agora eu já casei mesmo. Tem gente que fala assim, não, agora eu já casei mesmo, agora eu vou bagunçar, né? Agora eu já casei mesmo, né? Não é assim que funciona. Você imagina, você casa, daí uns meses, você vai dormir com a sua mulher, ela está com a camiseta do Marlúcio, camiseta de um político. Está deitada lá com aquela camiseta, você acorda de noite, você assusta. Aí o homem não faz barba, já não se cuida, não escova dente, não lava as axilas, chulezento. Você casou comigo, você tem que suportar. Não tem higiene, não se cuida. Mulheres também é a mesma coisa. Chega, tá cheiro de cebola, com cheiro de alho. É difícil dar um beijo com cheiro de alho, viu? Não é fácil, não. Dá um cheiro no cangote assim, aquele alho, aquela cebola. Só falta pimentinha para você colocar e dar uma mordida. Então tem que se cuidar e cuidar do casamento. Não desanime. Não desanime. Crie ânimo no seu coração, porque Deus está contigo. Amém, irmãos? A gente tinha tudo para dar errado? Tinha. Nós entramos em muitas roubadas, em muitas dificuldades da vida, dificuldade financeira, nós já entramos. Só para você ter uma ideia, quando Suzana nasceu, a gente estava tão ruim das pernas, que a Suzana não teve berço. Tem gente que nasceu no berço de ouro, a Suzana nasceu no berço de banheira. Banheirona, grande. Aí forrava a banheira, e ela era pequenininha, e ela ficava na banheira, porque não tinha berço. E nem por isso a gente se separou, nem por isso ela morreu. Está aí hoje, grande, bonita, formada, advogada, com um neto, com um filho, abençoada. O casamento não acabou por isso. Você é um pé rapado, você não vai para frente. É o que meu irmão dizia para ela. Leni, fala para o Josmar parar com esse negócio de igreja. Esse negócio de igreja não dá camisa para ninguém. Esse negócio de igreja, ele fica querendo colher aonde ele não plantou. Não, isso não dá nada não, olha lá, isso não funciona. Esse negócio de viver pela fé, isso é bobagem. Fala com ele para arrumar um serviço, arrumar um trabalho, para ele desenvolver na vida, fazer como eu trabalho aqui na Telefônica, eu ganho bem, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro. Naquele tempo eu tenho meu telefone, que era uma coisa difícil. Ela disse para ele, não casei com ele assim. Eu sabia que ele era desse jeito, mas um dia a nossa vida vai melhorar. E hoje, nossa vida melhorou. Passamos por muitas coisas? Passamos, mas a nossa vida melhorou. Amém? Vamos dar um forte aplauso a Jesus. Glória a Deus. Se coloque de pé. E se eu tivesse 18 anos e ela tivesse 24, né? Casei com 24 anos. E ela com 18. A gente casava de novo. Amém? A gente casava de novo. Então,
Cuide do seu casamento. Não desanima, não. Diga assim, eu não posso desanimar. Diga assim, tá ruim. Tá muito ruim, mas vai melhorar. Amém? Coloca a sua mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Quero que você entenda que tem época na sua vida que o seu marido fica angustiado, estressado, talvez por falta de dinheiro, talvez por falta de opção, por falta de saída. A mulher às vezes fica também estressada, porque ela está vendo que as coisas não estão dando certo. Às vezes falta alguma coisa, e ela às vezes não quer dizer, não quer falar, porque sabe que não tem condição. E isso vai trazendo um clima muito ruim dentro do casamento. Mas é uma fase, isso passa. Logo isso passa, e as coisas voltam ao normal em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Começa a falar com Deus agora. Diga, eu não posso ter medo. Eu não posso desanimar. Diga, eu não tenho medo. Eu não tenho desânimo. Eu sou forte. Eu sou abençoado. Ó Deus, derrama a tua graça sobre mim. Derrama a tua unção sobre mim. Derrama o teu Espírito Santo sobre mim. Tira todo o medo do meu coração. O medo de derrota. O medo de perda. O medo da guerra. O medo que me afasta de Deus. Tira esse medo do meu coração. Ó Deus, me abençoa nessa noite. Diga, Senhor, tira o desânimo do meu coração. Há muitas coisas que têm me desanimado. Há muitas coisas, Senhor, que eu tenho visto, que têm minado as minhas forças, que têm me atingido no meu sentimento, na minha alma. Mas nessa noite eu quero ser liberto. Diga, Deus, me liberta nessa noite. Traz libertação, abençoa o meu casamento. Abençoa a minha vida espiritual. Derrama a tua graça sobre a minha esposa, sobre o meu marido, sobre os meus filhos. Senhor, me unge no meu espírito. Tira toda mágoa do meu coração. Tira todo o desânimo do meu coração. Toda a angústia, toda a insatisfação. A obra de Deus é perfeita. A obra de Deus é poderosa. Eu tenho que estar na obra de Deus. Eu tenho que estar engajado na obra de Deus. Eu tenho que estar trabalhando na obra de Deus. Eu tenho que entregar-me na obra de Deus. A obra de Deus faz parte da minha vida, assim como faz parte da minha vida o meu casamento. A obra de Deus é importante para mim. Sempre foi importante. Eu não posso desanimar agora. Nesse momento de pandemia, nesse momento de tristeza, neste momento de perda, eu não posso me desanimar agora. Agora é o que eu tenho que ficar mais firme com Deus. Agora é que eu tenho que me aproximar mais de Deus, estar mais perto de Deus, mais na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você ore com alguém que está perto de você. Ore com alguém, coloque alguém na presença de Deus. Glória a Deus, abençoa, Senhor, cada vida. Senhor, te damos graças, Senhor. Não vamos desanimar, não vamos ter medo, porque o Senhor é a nossa rocha. Tu és o nosso refúgio, Pai. Senhor, abençoa cada vida, cada família, cada lar, cada pessoa. Senhor, vai repreendendo do espírito de medo, de angústia, de depressão, Senhor, de tristeza. Vai removendo, Senhor, vai trazendo o seu livramento, cura, libertação, Pai. Em nome de Jesus, derrama poder, derrama Espírito Santo, vida abundante. Derrama, Senhor, Pai, da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que a graça, que o poder do teu Espírito esteja agindo, Pai. Que essa semana venha a ser uma semana de respostas, Senhor. Nós vamos ouvir respostas, Senhor, porque cremos que o Senhor é Deus de milagre, que o Senhor é Deus de poder, que o Senhor é Deus que restaura. Senhor, livra-nos, Senhor, de todo o laço do inimigo, de toda obra negativa contrária. Traz, Senhor, traz, Espírito Santo, fé no nosso coração. Tira toda a tristeza, angústia, em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor, que é a nossa força, vem estar, ó Deus, liderando em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, levante a sua mão em direção à sua casa, Pai. Abençoa a nossa família. Guarda, livra a nossa casa de toda a ação do inimigo, Senhor. Coloca um cerco de proteção em volta.
Em nome de Jesus, Pai. Aplica o sangue de Jesus, Senhor, na nossa casa. Livra-nos, Senhor, de todo mal, todo desastre, de todo acidente, de toda enfermidade. Em nome de Jesus. Amém. Coloca a sua mão sobre o seu coração. A família que veio quinta-feira, né? Vocês vieram quinta-feira, foi, irmãos? Amém. Essas 4 pessoas aí, irmãos, vieram quinta-feira. Eu gostaria que vocês depois cumprimentassem eles, dessem um bem-vindo a eles. Amém. Hoje nós extrapolamos um pouquinho a mensagem, mas geralmente nós terminamos às 9 horas. Que Deus abençoe cada um de vocês, conduza cada um de vocês para casa. E os irmãos que estão conosco hoje pela primeira vez, quinta-feira nós temos campanha. Domingo que vem estaremos aqui de novo. Coloca a sua mão assim, diga comigo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, vá em paz. Que o Senhor te guarde e te livre de todo mal.